paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus amigos, minhas amigas. Sejam bem-vindos para mais um estudo da Palavra de Deus. A Palavra de Deus diz que bem-aventurado são aqueles que leem, aqueles que ouvem e guardam as palavras da profecia deste livro. Aleluias, glórias a Deus. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, deixe o seu like, compartilhe com os seus amigos, esteja cooperando com a pregação do Evangelho. E eu quero agradecer a cada pessoa que tem orado por esse trabalho, orado pela minha vida. Agradeço a cada um que de uma forma e de outra tem cooperado com esse trabalho. Eu quero mandar um abração todo especial para o meu pai, Moisés Monteiro, em Barão de Grajaú. Também a minha mãe, Raimunda, em Barão de Grajaú. Um abraço carinhoso para cada um de vocês. E também eu quero mandar um abração especial para cada pessoa que está estudando o livro, esse estudo ouvindo a voz de Deus. Um abração especial para cada um de vocês. Eu quero citar hoje aqui a minha amiga Nelinha, que está fazendo esse estudo, também a Milene e também Carla, também o Gabriel. Um abraço para cada um de vocês, tá? E hoje nós iremos falar de um tema muito especial, que é a segunda volta de Jesus Cristo, a segunda vinda de Jesus Cristo, que é o maior evento que irá acontecer em toda a história. E vamos orar nesse momento. Vamos orar ao nosso Deus. Feche os seus olhos nesse momento, aonde você estiver, e vamos falar com o nosso Deus. Poderoso Deus e eterno Pai, Deus de amor, Deus de infinita misericórdia. Estamos mais uma vez, Senhor, entrando na Tua maravilhosa presença para estudarmos o Teu bendito livro, Senhor. Peço, Senhor, em nome de Jesus Cristo, o Teu Espírito nos guiando da maneira certa, da maneira correta. Senhor, eu peço ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, nos prepara, Senhor, para esse grande evento, que é a segunda vinda de Jesus Cristo. Eu peço ao Senhor que trabalhe na nossa mente e no nosso coração, e que nós não venhamos, Senhor, ser deixados para trás, mas que venhamos ter um encontro contigo nos ares, Senhor, e que nós venhamos estar para sempre contigo, Senhor. É isso que te peço e te agradeço em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. A primeira pergunta do nosso estudo de hoje diz assim: qual é a maior promessa que Jesus nos fez? Abra sua Bíblia em João capítulo 14 e vamos ler do verso 1 ao 3. Verso 1 diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Verso 2. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Verso 3. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. O verso 1 inicia assim: não turbe o vosso coração, não entristeça o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Estas são palavras de Jesus Cristo, do Filho de Deus. O verso 2 diz assim: na casa de meu Pai há muitas moradas. Esta palavra deve encher o meu e o seu coração de alegria, de felicidade, de esperança, em saber que na casa do nosso Deus há muitas moradas. Na casa do nosso Pai há morada para mim
e a morada para você, para todos aqueles que aceitam o plano de salvação. Não, diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei. A volta de Jesus Cristo não é um fruto de uma imaginação humana. Não é um fruto de uma imaginação de uma igreja. Foi o próprio Jesus Cristo que disse: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei. Esta é a promessa daquele que não mente. Ele foi para o Pai, mas ele disse, voltarei. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei, vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então o desejo de Jesus Cristo é que onde Ele está hoje, um dia eu e você podeis estar também. Aleluia. Vamos para a resposta do nosso guia. Qual é a maior promessa que Jesus nos fez? E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo. Aleluias. Glórias a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Deus Todo-Poderoso, Deus de Israel. Glórias a Deus. Agora eu convido você para abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 24, versículo de número 36, que irá responder a segunda pergunta do nosso estudo, do nosso guia, que diz assim: podemos marcar uma data para a segunda vinda de Cristo? O que você acha, meu amado, minha amada? Podemos marcar uma data? Vamos ver o que diz a Bíblia. Mateus capítulo 24, versículo 36 diz assim: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Então, Jesus Cristo, a falar da segunda vinda dele, ele é bem claro em dizer: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. E ele acrescenta aqui: nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Vamos para a resposta do nosso guia. Podemos marcar uma data para a segunda vinda de Cristo? A resposta é não. Ninguém pode marcar, nem eu, nem você, nem ninguém pode marcar, estabelecer uma data para a segunda vinda de Cristo. Chegamos agora à terceira pergunta do nosso estudo, do nosso guia, que diz assim: como Jesus virá? Será que Jesus ele vem arrebatar a sua igreja numa forma secreta, numa forma silenciosa? Eu digo para você, meu amado, minha amada, este é o maior evento de toda a história. Vamos ler a palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 24. Vamos ler o versículo 30 e também o 31. E eu leio assim a palavra de Deus: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Vamos ler agora o verso 31. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Agora eu convido você para abrir a sua Bíblia no livro das Revelações, Apocalipse, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 1, Apocalipse 1, versículo 7. E eu leio assim: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. A palavra de Deus aqui é bem clara em dizer que todo olho o verá. Vamos continuar lendo. Até quantos o transpassaram. Aqui está falando daqueles
que maltrataram Jesus Cristo, que feriram Jesus Cristo, que humilharam Jesus Cristo, aqueles que colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça, aqueles que o transpassaram, aqueles que mataram Jesus Cristo, eles irão ressuscitá-lo para ver a besteira que eles fizeram. Depois eles continuarão dormindo por mais 1000 anos. Mas isso nós vamos ver com mais detalhe no próximo estudo. Vamos continuar lendo. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quanto o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Agora eu convido você para ler a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo 9 a seguir. Diz assim a palavra de Deus: Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles. E uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Verso 10. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Verso 11. E lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Mais uma vez aqui é confirmada a vinda de Jesus Cristo. Enquanto os discípulos estavam ali olhando para as alturas, para o alto, 2 varões vestidos de branco se apresentam ali no meio deles, né? E eu quero ler o verso 11 novamente. Observe. E lhes disseram, aqui quem falou foi os varões vestidos de branco, tá? E lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá. Mais uma vez aqui é confirmada a vinda de Jesus Cristo. Você aceitando Jesus Cristo ou não, ele virá. Você aceitando o plano da salvação ou não, Jesus Cristo virá. Se você toma a decisão de ser batizado ou não, Jesus virá. E o conselho que eu deixo hoje ao meu e ao seu coração, meu querido, minha querida, aceite o plano da salvação. Aceite Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Porque Jesus virá e não tardará. Vamos para a resposta do nosso estudo, do nosso guia. Como Jesus virá? Você vai marcar com V ou F, tá? Cristo virá como ladrão, tomando muitos de surpresa. Segundo Pedro, capítulo 3, verso 10. Você marca verdadeiro, tá? Sua vinda será secreta e silenciosa. Salmos, capítulo 50, verso 3. Essa é falsa, tá? Ele não descerá à terra, ficará nas nuvens. Verdadeiro. Será visível apenas para os cristãos. Você coloca F. Virá com poder e glória, acompanhado de milhares e milhares de anjos. Verdadeiro. Jesus virá de maneira pessoal, literal, e todo olho o verá. Jesus mesmo declarou que sua volta seria visível, não apenas para os justos, mas também para os ímpios. Não apenas todo olho o verá, mas todo ouvido ouvirá. O salmista declarou: Vem o Senhor nosso Deus, e não guardará silêncio. Salmos capítulo 50, verso 3. Todas as pessoas vivas testemunharão
deste evento glorioso. Jesus virá como rei, assentado no trono de sua glória. Mateus, capítulo 16, versículo 27. Louvado seja o nome do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra, do mar e das fontes das águas. Aleluias. Observe bem a quarta pergunta do nosso estudo, que diz assim, o que ocorrerá com os mortos e vivos fiéis na segunda vinda de Cristo? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51 ao 54. E eu leio assim as Escrituras Sagradas. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Verso 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Verso 53. Porque é necessário que este corpo corruptível se reviste da incorruptibilidade, e o corpo mortal se reviste da imortalidade. Verso 54. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Agora eu convido você para abrir a sua Bíblia no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 16 e 17. E eu leio assim: Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Quem descerá dos céus? Jesus Cristo. Descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Agora o verso 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. Observe bem esta palavra, guarde bem essa palavra. Arrebatados. Aqui está falando de arrebatamento. Os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Quem são eles? Os mortos em Cristo que ressuscitaram. Entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Aleluias. Glórias a Deus. Vamos para a resposta do nosso guia. O que ocorrerá com os mortos e vivos fiéis na segunda vinda de Cristo? Mortos fiéis ressuscitarão e serão transformados e arrebatados. Vivos fiéis serão transformados e transladados. Aleluias. Glórias a Deus. Segundo esse texto que nós acabamos de ler, o que ocorrerá pela ocasião da segunda vinda de Cristo? Os mortos irão ressuscitar. Os mortos que morreram em Cristo, eles irão ressuscitar por ocasião da vinda de Cristo. E os vivos fiéis, o que irá acontecer com eles? O verso 17 diz assim, Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. E aqui é o verdadeiro arrebatamento. Ele não é secreto, ele não é silencioso, que nem apresenta o filme Deixados para Trás, que nem apresenta a novela da Record, que apresenta um arrebatamento secreto, um arrebatamento silencioso. E quando nós lemos o contexto, nós observamos que não é assim, dessa forma. Diz assim, Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo
e ressoada a trombeta de Deus, a trombeta irá tocar, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então não há nada de secreto, não há nada de silencioso, mas eu pretendo fazer um estudo especialmente sobre o arrebatamento. Vamos continuar lendo. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E qual é o grande desejo de Deus para comigo e para com a sua vida, para esse grande evento? O grande desejo de Deus é que todas as pessoas, em todos os lugares, respondam ao seu amor e aceitem a sua graça e sejam transformadas por seu Espírito e salvas para o seu reino. Aleluias! Glórias a Deus! O grande desejo de Deus, do coração divino, é que eu e você venhamos ser salvos. E o versículo termina de uma forma muito maravilhosa. Diz assim: e assim estaremos para sempre com o Senhor. Eu e você podemos estar para sempre com Jesus Cristo, com o nosso Deus. E aqueles que terão um encontro com o Senhor nos ares, eles estarão para sempre com Jesus Cristo, estarão para sempre com Deus. E para eles já não haverá mais morte, nem pranto e nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. Aleluias, glórias a Deus. Agora eu convido você para abrir a sua Bíblia no livro das Revelações, Apocalipse, segundo escreveu João, que irá responder a quinta pergunta do nosso estudo, que diz assim: o que ocorrerá com os vivos que não se prepararam para a segunda vinda de Cristo? Então, o que irá acontecer com os ímpios, com aqueles que não amaram a Jesus Cristo, aqueles que não aceitaram o plano da salvação, aqueles que não adoraram o Deus verdadeiro? Então vamos abrir a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 6, versículo 15, 16 e 17. E eu leio assim: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penáculos dos montes. Verso 16. E disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Verso 17. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Agora, convido você para abrir a sua Bíblia no livro de Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 8. E eu leio assim: então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Então, meus queridos, o que irá acontecer? Os reis, os grandes, os poderosos, os pequenos, escravo, livre, aqueles que não aceitaram o plano da salvação, os ímpios, eles, por algum momento, eles irão se esconder nas cavernas. Por algum momento, eles irão pedir a morte, e a morte irá fugir deles. Mas ainda pela manifestação da vinda de Jesus Cristo, eles irão, os ímpios, o iníquo, eles serão mortos.
eles serão mortos pelo sopro da boca de Jesus Cristo. Eles não irão resistir à glória de Jesus Cristo. Muitas pessoas dizem que após a vinda de Jesus Cristo vai haver a grande tribulação. Muitas pessoas afirmam que depois da vinda de Jesus Cristo, o anticristo irá reinar. Meus queridos, vamos continuar estudando a palavra de Deus da maneira certa, da maneira correta, um pouco aqui, um pouco ali sobre o mesmo assunto, e vamos ver se essa doutrina realmente ela é bíblica, se ela é verdadeira ou não. Então, e o dia de estar preparado? O dia de nós se preparar, de estarmos preparados para a segunda vinda de Cristo é hoje. Mais uma vez, eu vos digo isso. Não deixe para se preparar amanhã nem a depois. Esteja hoje preparado para a segunda vinda de Cristo, porque o amanhã não pertence a mim e nem a você. Hoje é dia de entrega. Entregue o seu coração, a sua vida, a sua alma e adore somente o Deus verdadeiro, o Deus vivo, o Deus criador e mantenedor deste vasto universo. Vamos para a resposta do nosso guia. O que ocorrerá com os vivos que não se prepararam para a segunda vinda de Cristo? Você agora vai preencher os espaços vazios, tá bom? Buscarão esconderijo nas cavernas e pedirão aos rochedos que caiam sobre eles. Buscarão a morte, mas a morte fugirá deles. Quer dizer, vai fugir por algum momento, tá? Os ímpios morrerão ao verem o resplendor da glória de Jesus Cristo. Meus queridos, meus amados, vamos estar preparados hoje para a segunda vinda de Cristo. Amém. Glórias a Deus. A pergunta 6 do nosso estudo diz assim: de quantas ressurreição a Bíblia fala? Agora eu quero agradecer o pastor Marcelo. Muito obrigado por aceitar o convite e que Deus possa usar o Senhor de uma forma muito poderosa. Olá, querido, tudo bem? Eu quero parabenizar você que mesmo em dias de pandemia, não deixou de estudar a palavra de Deus. Parabéns! E eu tenho aqui a missão de ajudá-los a mostrar o que a Bíblia fala quando o assunto é ressurreição. E a pergunta é: quantas ressurreições existem? A Bíblia fala algo sobre isso? Se você for no texto de Daniel, capítulo 12, verso 2, você vai ver ali falando de duas ressurreições. Ressurreição para a vida eterna e a outra para a vergonha eterna. E isso é confirmado pelo próprio Cristo em João capítulo 5, versos 28 e 29, que fala o seguinte, que aqueles que estão nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, uns para a vida eterna, outros para a condenação eterna. Então a Bíblia deixa claro que existem duas ressurreições. Uma para a vida e outra para a morte. A ressurreição dos salvos e a ressurreição dos perdidos. Agora, em que momento elas acontecem? Se você for lá para 1 Tessalonicenses capítulo 4, nos versos 16 e 17, você vai ver ali Paulo dizendo que quando Cristo voltar, os mortos em Cristo ressuscitarão. Então, na volta de Jesus, os justos ressuscitam, os salvos são ressuscitados e os justos vivos são transformados, e todos eles formam apenas um grupo e são arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. Agora, e a ressurreição dos ímpios? A ressurreição daqueles que vão se perder? Quando ela acontece? Aí são cenas dos próximos capítulos. Quando você estudar sobre o milênio,
você vai saber mais detalhes sobre isso. De agora, o que basta você saber que existem duas ressurreições. A ressurreição do salvo e dos perdidos. E a ressurreição dos justos acontece em que momento? No dia da volta de Jesus, conforme esses textos que eu mencionei para você. Chegamos agora à 8ª pergunta do nosso estudo, que diz assim: qual será o cântico dos salvos naquele grandioso dia? Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 28, capítulo 25, versículo de número 9, que diz assim: naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o nosso Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Vamos para a resposta do nosso guia. Qual será o cântico dos salvos naquele grandioso dia? Eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Louvado seja o Deus Todo-Poderoso. O livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28 e 29, irá responder a 9ª pergunta do nosso estudo, que diz assim: que convite Jesus nos faz hoje? Então, que convite Jesus faz para mim e para você nesse dia? Vamos ler a palavra de Deus. Mateus, capítulo de número 11, versículo 28 e 29, diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Verso 29. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Verso 30. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Então vamos para a resposta do nosso guia. Que convite Jesus nos faz hoje? Aqui tem 3 opções, tá? Você vai marcar com um X, a verdadeira, tá? Primeira opção diz assim: apartai-vos de mim. Não, Jesus Cristo não diz isso. Vamos para a última opção, tá? Nenhum convite. A opção do meio diz assim: vinde a mim. Este é o convite que Jesus faz para mim e para você hoje. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Entrega, meu querido, minha querida, o seu coração, a sua vida a Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluias, glórias a Deus. Louvado seja o Deus Todo-Poderoso. Chegamos agora à 10ª pergunta do nosso estudo e a última pergunta de hoje, que diz assim: qual será o resultado da rejeição ao convite de Jesus? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 25, versículo 41, e eu leio assim: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Então aqueles que rejeitarem, aqueles que desprezarem o convite de Jesus Cristo, irão ouvir estas palavras. Mas aqueles que aceitarem, aqueles que não desprezarem, aqueles que derem ouvido o convite de Jesus Cristo. E qual o convite que Jesus faz hoje? Vinde a mim, todos aqueles que estáis cansados e sobrecarregados. Aqueles que aceitarem esse convite irão ouvir estas palavras. Mateus capítulo 25, versículo
de número 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Qual a sua decisão? Qual a minha decisão? Jesus diz: vinde, vinde a mim, todos aqueles que estáis cansados e sobrecarregados. E o conselho que eu deixo nesse dia ao vosso coração é esse: aceita o convite de Jesus Cristo que Ele está te fazendo hoje. E naquele grande dia, eu e você iremos ouvir estas palavras. Jesus Cristo, de braços abertos, dizendo: vinde, benditos de meu Pai. Vinde, benditos de meu Pai. Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E estaremos para sempre com o nosso Deus. Bendito seja o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Aleluia. Chegamos agora à recapitulação do nosso estudo, que diz assim: a Bíblia fala que Cristo voltará à terra. A primeira vinda ocorreu há 2000 anos. Aguardamos a segunda vinda de Jesus. O texto clássico da segunda vinda está em João capítulo 14, versículo 3. Quando ele voltar, iremos para o céu. Jesus virá de modo pessoal, visível e literal, com milhares de anjos tocando trombetas. Vamos para o compromisso de fé. Quero me preparar para estar entre os salvos na segunda vinda de Cristo. Se você deseja isso, você marca, tá? Creio que haverá duas ressurreições, uma para a vida e a outra para a morte eterna. Se você crê nisso, você acha que vai acontecer, você marca, tá? Com X. Desejo viver a verdade, a fim de poder morar para sempre com Cristo no céu. Agora você escreve o seu nome, marque a data de hoje e que Deus possa guardar o seu coração e a sua mente. E até o próximo estudo, se Deus assim nos permitir. Fiquem todos com a paz e com a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.